E agora, quero também começar a apresentar a nossa próxima palestra, que aí, tendo toda essa compreensão sobre a experiência do paciente, como é que nós podemos, né? Vi até que surgiram já algumas questões ali no chat sobre isso, mas como é que nós podemos implementar e estruturar uma área de experiência do paciente? Então, eu convido a doutora Fabiana Alves a estar aqui conosco. A doutora Fabiana, hoje, ela é diretora de gestão e atendimento do Hospital Regional do Cariri, e é com grande satisfação e alegria que eu a recebo. Esse hospital que é um grande diferencial aqui no sertão do nosso estado, né, e que tem conseguido tantos avanços. Então, Fabiana, seja muito bem-vinda. Obrigada a todos, né, a Sequale, por esse convite, dessa oportunidade de apresentarmos aqui o nosso Cariri para o mundo, né, das experiências exitosas que a gente consegue implementar aqui, desenvolver, mesmo estando tão no interior do Nordeste. A gente diz que o Cariri é o coração do Nordeste, né, distante das capitais, quase que 600 quilômetros de todas, e é um desafio muito gostoso, sabe? A gente ver a doutora Viviane Tafner apresentar aí as experiências e saber que a gente adotou aqui no Cariri ações e atividades muito particulares que o mundo todo já está implementando, né? Desde 1927, veja só, onde a experiência do paciente ela sempre estava sendo enaltecida e, de certa forma, tentando convencer a todos que estavam interagindo ali com aquele paciente na situação mais crítica da vida dele, que ele é importante, que ele é o centro do atendimento. Então, quando eu assisto aqui a palestra, e dizer que a gente se norteou, sim, pelo instituto que ela faz parte, olha que interessante, né? A gente sempre está aprimorando o nosso conhecimento, esse momento de troca, eu atualizei várias informações que a gente teve de consultoria há 3 anos atrás, né? Mesmo antes da pandemia, a gente já estava buscando, e quando ela apresenta aqui e vem à tona todo o conhecimento que já foi implementado na instituição, no hospital regional, e agora a gente vê que quanto já avançou e a gente avançou junto. Porque o interessante é a gente ir em busca do conhecimento, é a gente sempre tentar estar aprimorando, porque as pesquisas elas estão aí a todo vapor, né? E sempre novas informações, novos conceitos, ele vem acrescentar a nossa instituição. Então, a primeira etapa a ser ultrapassada, superada, é você ver que você pode ser melhor, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto instituição. Né? A importância de estarmos sempre interagindo e nos aprimorando nos conhecimentos, fazendo essa troca de conhecimento com todo o Brasil, para a gente ver até onde a gente quer chegar, né? A gente aqui no estado do Ceará estamos agora planejando o próximo quadriênio, os próximos 4 anos de governo. E aí onde a gente tem que repensar qual é a nossa missão e visão enquanto instituição. Eu, enquanto pessoa e profissional, onde eu quero chegar daqui a 4, 5, 15 anos. Então, esses momentos são muito ricos, muito que acrescenta bastante, não só profissionalmente, mas também enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, agradeço muito aqui o convite ao Sequale. Eu acho que essa manhã aqui é inovadora, né? E, assim, nos enche de orgulho de saber que o Brasil, sim, ele é pioneiro nessa assistência de qualidade, no quesito focar o cuidado, independente da instituição. É como a Viviane falou, às vezes a gente diz, não é porque é o SUS, né? Então a gente tem dificuldade financeira. Não necessariamente a gente necessita de recurso financeiro. É óbvio que ele traz todo um aprimoramento institucional, mas às vezes é a gente trabalhar principalmente pessoas. E são essas pessoas que vão usufruir desse espaço, desses recursos para projetar uma assistência de qualidade ao paciente. Perfeito. Inclusive, Fabiana, muito obrigado por todas essas validações. Né? Realmente a intenção é essa, a gente traz a Viviane com todo o seu aspecto e conhecimento global e histórico, né, de consultoria. E aí nós vamos, no decorrer dessa manhã, afunilando, né, para que as pessoas sintam na sua prática tudo que a experiência do paciente significa. Então, muito grato por toda essa validação, inclusive, sobre o planejamento que está acontecendo no Estado.
Então, muito obrigado, o momento é seu, e eu estou aqui ansioso para conhecer mais, né, e trazer isso também para a minha prática. Ok. Então, meu nome é Fabiana Souza Alves, né? Estou atualmente na direção administrativa do Hospital Regional do Cariri. Quem somos nós, né? Como eu já introduzi, o Hospital Regional ele está a aproximadamente 600 quilômetros da capital, Fortaleza. E há uns 15 anos atrás, o governo do estado do Ceará, ele fez um projeto audacioso que era justamente proporcionar a distribuição dos serviços de média e alta complexidade por todas as regiões de saúde do estado, sendo o Hospital Regional do Cariri sendo pioneiro. E aí o grande desafio, né? Como aproximar, fazer com que a capital ela ficasse mais com a assistência da região norte e a gente ficar responsável realmente pela assistência do centro ao sul. Até então, nós éramos o único hospital no interior do Ceará, focando principalmente na região do extremo sul, que é o Cariri. E aí o Hospital Regional do Cariri veio com um contrato de gestão, porque nós somos gerenciados por um OS, uma organização social, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, de que nós teríamos que trilhar os nossos caminhos assistenciais através da excelência da qualidade em assistência. E aí onde a gente, por mais que muitos profissionais já tivessem outras experiências de trabalho, quando falam em qualidade, às vezes tendenciam, na época, a ser uma coisa muito subjetiva, né? O que é ter qualidade? O que é eu realmente focar todo o meu planejamento, desde o planejamento estratégico, como eu já falei, até o assistencial, com que as pessoas que possam circular lá na instituição, seja estudantes, profissionais, pacientes, acompanhantes, visitantes, eles reconheçam a nossa instituição como de qualidade, na excelência do atendimento. Então, eu vou falar meio que uma estruturação que foi se desenhando, e aí já a Viviane já apresentou aí várias ferramentas, vários conceitos, que eu vou repetir um pouco aqui, porque se faz necessário para você tentar se enxergar como eu posso conseguir fazer isso na minha instituição, seja você iniciando essa nova caminhada, focando na experiência do paciente, seja aprimorando o que você já tem implementado na instituição. Que o interessante é que, por vários momentos, a gente tem ações pontuais e a gente não consegue interligá-las de forma a reconhecer realmente como um projeto, um objetivo da instituição. E aí, o que é importante, né? A Gartner Group, ela fala que essa questão da experiência do paciente, ela tem que ser focada. Se você pensar em todas as experiências que você possa vivenciar na sua vida comum, você pode ver que em várias situações você pode sim ficar satisfeita, como a Viviane falou, mas a experiência, a jornada, por todos os momentos que você ultrapassou até chegar na conclusão dessa jornada, que pode ser de satisfação ou insatisfação, que é um ponto importante da experiência, ela vai ter vários momentos, né? 80% dos consumidores afirmam que a experiência como um todo é um fator decisivo no momento da escolha de um produto ou serviço. A gente coloca aqui produto ou serviço porque a gente pode fazer uma comparação com o dia a dia nosso, né? Você ir no serviço de uma loja e você adquirir, encontrar aquele produto ou aquela prestação de serviço, no entanto, a sua experiência não foi agradável. Pode ter sido pelo acolhimento, pode ter sido como a estrutura que você foi apresentada estava aquém daquela sua expectativa, e aí ele pode ser decisivo ou não para essa sua escolha, né? 87% dos consumidores afirmam que as experiências passadas ajudam a escolher qual produto ou serviço a ser consumido no futuro. Uma comparação básica, um restaurante pode ter uma comida espetacular. Se as pessoas que estão apresentando, fazendo a entrega daquela refeição, elas não tiverem realmente preparadas para lhe proporcionar a melhor experiência possível, isso pode atraí-lo ou pode afastá-lo de futuras decisões de escolher ou não aquele serviço.
78% dos consumidores afirmam que pagariam até mais por um produto ou serviço que tivesse experiências encantadoras e memoráveis, né? A Disney, às vezes, ela faz essa propaganda porque é um parque de diversão, mas ela traz o encantamento. Às vezes, eu posso ter espaços que vão lhe agradar em relação à diversão, mas tem todo aquele encantamento, às vezes até um desejo de consumo quando a gente vai focar nesse sentido. E aí, que a Viviane também já apresentou, essa memória de uma experiência racional e emocional. A nossa tendência é realmente, que são 95% que já foi apresentado, é você ir pela emoção. E aí onde eu quero introduzir a instituição, o Hospital Regional. A gente é especializado em duas linhas que é de urgência e emergência. É a linha do AVC e a linha do politrauma, né? E nós temos uma emergência porta aberta. Uma das maiores dificuldades que nós tínhamos de entendimento é o que seria prioridade. Simplesmente acolher esse paciente, introduzi-lo dentro dessa linha para que a assistência seja feita com qualidade e com um resultado clínico satisfatório daquilo que a gente estava prevendo dentro daquela situação de urgência e emergência, ou a gente também entender todo o meio. A gente sabe que quando um paciente é encaminhado, principalmente o nosso encaminhamento é via SAMU, a gente está acolhendo esse paciente no pior momento da vida dele. Ele estava na sua vida cotidiana, normal, e abruptamente ele foi inserido numa situação de risco iminente de morte, né? Seja ele um trauma, em sua grande maioria se envolvendo em um acidente muito grave. A gente também tem experiências a questão de arma branca, né, arma de fogo, mas em sua grande maioria são pessoas que estão transitando nas vias e rodovias e se envolvem no acidente. Então, ele não sabe quem ele deixou em casa, ele não sabe como é que o filho ficou, ele muitas vezes não tem um real conhecimento do seu estado, sua consciência. Assim como o AVC, em sua grande maioria, principalmente no acidente vascular cerebral, na fase aguda, em questões de minutos, ele começa a apresentar sinais e sintomas, e como a linha do trauma ou do AVC é uma linha que necessita de uma agilidade imensa por parte da instituição, em menos de 4 horas ele já fez todo o atendimento de urgência e emergência para essa linha. E aí, como a gente vai agir? Somente no racional ou envolvendo também o emocional? Porque o paciente, 95% do estado dele está em emoção. Não só a preocupação na sua vida pessoal, mas também com os demais que ele convive naturalmente, seus familiares, trabalho, enfim, sua vida particular. E aí a gente tenta introduzir na nossa instituição a partir do momento em que a gente reconhece a experiência do paciente como o eixo central dos nossos planejamentos estratégicos. A instituição ela fica sendo sempre se referenciando à programação do Estado do Ceará. E a gente, antes desse fortalecimento da experiência das ações, das atividades, da experiência do paciente na nossa instituição, a gente viu a necessidade de termos esse item dentro da nossa missão. Inicialmente, ele surgiu timidamente, posso confessar, como o nome humanização dentro dos seus valores, que depois foi introduzido na missão, é proporcionar uma assistência humanizada em saúde baseada na excelência. Mas aí, quando a gente começa a aprimorar o nosso conhecimento, indo em busca de especializações, de consultorias, de institutos que são pioneiros aqui, principalmente no Brasil, a gente vê a necessidade de aprimorarmos muito mais. Não somente citar a humanização como um valor da instituição, porque às vezes fica tão distante dos profissionais e tão aquém da real aplicabilidade dessa ação dentro dos nossos planejamentos, e quando eu falo planejamento, é em tudo que envolva, né?
sempre centrado no paciente, mas nos nossos acordos intersetoriais, nos nossos protocolos assistenciais, na nossa interação, não só com o paciente, mas também com os pares da instituição, entre os setores, entre gerências, entre núcleos, onde a gente tenta ao máximo, né, sempre buscar a experiência como norteador dos nossos planejamentos. Por que isso? A experiência é um conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Então, se o paciente vai ser inserido num ambiente de prática da instituição, ele realmente tem que ser o centro. A gente tem que tentar ao máximo buscar quais seriam as possíveis consequências daquelas ações, porque o entendimento dele da experiência que ele está vivendo durante aquela internação é de acordo com a prática e a vivência que ele está recebendo. Então, não tem como separar. Não tem como a gente fazer um planejamento estratégico sem centrar o paciente, sem projetar qual será e qual tipo de experiência que eu quero repassar para ele. Porque a satisfação, sendo essa questão resultante do prazer da realização daquilo que se espera, ela varia muito de um paciente para outro. A gente costuma dizer que, às vezes, infelizmente, ainda existe uma realidade nesse sentido, que a satisfação, principalmente na rede pública de saúde, às vezes é só a questão de você ter acesso àquela assistência, né? E aí, uns vão ter uma exigência um pouco maior dessa questão da satisfação, mas uma grande maioria simplesmente vai ficar feliz porque teve acesso. Independente de como é que vai ser toda a sua jornada, ele já se sente satisfeito. E então a gente não pode simplesmente ficar satisfeito enquanto profissional da instituição de ser o máximo que a gente pode dar realmente é o acesso ao paciente. A gente tem que ir além disso. E aí, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente vai ter que convencer, né? Uma das etapas é conseguir passar para a autogestão e para a mesogestão, porque a mesogestão ela tem que sim comprar a ideia, porque é ela que vai repassar para toda a rede de colaboradores, junto com a autogestão, de que a experiência do paciente ela é super positiva, né? Que ela vai trazer resultados clínicos, sim, como a Viviane já informou anteriormente, um paciente que conhece toda a sua jornada, e aí onde a gente tem que ter um cuidado extremo, é você não reduzir, minimizar o grau de entendimento, o nível de entendimento do paciente diante de uma informação que muitos profissionais fazem, isso aqui é simplesmente técnico, ele não vai entender. E a questão do letramento, a forma como você passa essa informação para o paciente, tem que ser bastante trabalhada, porque os resultados clínicos eles vão acontecer justamente porque toda a rede de apoio, quando eu digo apoio, pelo menos no Hospital Regional do Cariri, a gente vê o apoio muito essa parte de backstage, laboratório, farmácia, engenharia clínica, manutenção, imagem, todo o planejamento desses setores, eles têm que ter como foco principal não só o resultado do seu atendimento, que também é importante, o tempo de entrega, a qualidade do resultado que vai ser entregue, mas também como esse paciente vai experimentar o seu serviço. A gente costuma dizer lá no hospital regional de que o toque do paciente é um momento muito íntimo do como você toca o paciente. E muitas pessoas, às vezes, não levam isso tão em consideração, porque às vezes fica de uma forma tão automatizada que para ele aquilo ali é super simples, né? Mas no toque você pode transmitir N experiências para o paciente, na forma como você fala, e isso traz ele junto para a equipe para que ele tenha uma adesão melhor não só na questão da satisfação, mas também no desdobramento do seu cuidado.
onde ele também vai entender que é possível ele ser uma pessoa que vai auxiliar no tratamento dele, porque ele vai dizer o que ele está sentindo de uma forma mais precisa, ele vai tomar medicação, principalmente no pós-alta, que a gente vai falar, seguindo as orientações, mas também a importância da equipe no momento da passagem dessas orientações. Por isso que a experiência do paciente, hoje em dia, a gente está com a gestão da clínica da assistência farmacêutica muito mais fortalecida, justamente para a gente proporcionar essa experiência para o paciente, onde hoje o nosso farmacêutico ele tem que ter um horário para, vamos dizer, para comunicar ao paciente como vai ser o tratamento dele pós-alta, o que ele vai esperar com o tratamento. E caso aquilo não seja alcançado, ou ele seja tenha um estado geral um pouco mais debilitado, fora daquela previsão de que tinha sido planejada, ele tem um entendimento para ele buscar um serviço de saúde e relatar o que está vivenciando. Então, os resultados clínicos, eles vão aparecer. Financeiros, interessante que está tudo muito atrelado, né? Quando você tem um paciente que segue um tratamento, consequentemente, a questão financeira ela vem, né? Só que aí é a maturidade da autogestão e da mesogestão, que às vezes não é da noite para o dia. Do contrário, às vezes é por uma linha que a gente vai fazendo uma mediana de acompanhamento. Por quê? Esse paciente ele vai responder bem a uma medicação que ele está tomando corretamente. Esse paciente, a gente brinca lá no regional, que a gente tem um acompanhamento bem próximo dessa questão de não trazer nada de casa que vá dificultar o tratamento interno. Então, ele passa a seguir as orientações porque ele entende. E aí, esse paciente não retorna pela nossa emergência. A gente consegue contrarreferenciar esse paciente para a rede de uma forma que ele saia de uma unidade de média e alta complexidade para uma unidade de atenção mais básica, primária, no seu PSF ou nos seus ambulatórios, né, municipais de origem. A lealdade do cliente, quando eu falo aqui a lealdade, não é só a questão de retorno, porque quando você está introduzido no hospital de uma rede privada ou conveniada com planos de saúde, você tem essa necessidade de que ele reconheça a instituição como uma unidade que vai acolhê-lo e assisti-lo bem. Porque toda a jornada, eu vou sempre ficar batendo nessa palavra, toda a jornada que ele está tendo, recebendo, no momento da sua internação, na sua estadia hospitalar, ele teve uma boa experiência. Então, essa lealdade no privado ela é bem forte, mas na rede SUS também. Porque a gente necessita de um paciente que ele saia da unidade e disse, poxa, eu tive um atendimento de qualidade, o pessoal falava o meu nome, me reconheci enquanto um cidadão da origem de ouvir, se eu era um agricultor, se eu gostava de determinada música. Então, existe a necessidade de envolvimento da experiência do paciente com que ele se sinta confortável em meio ao desconforto do estado de saúde, né? Mas que ele sinta segurança e que ele sinta como parte integrante do cuidado que está sendo prestado com ele próprio. Reputação junto à comunidade, o fortalecimento de uma rede, principalmente de uma rede SUS, ela deve ser feito na confiabilidade de toda uma rede. Comumente eu digo, um hospital bom, com excelência, focado na experiência do paciente sozinho, ele não substitui toda uma rede, que ela esteja engajada com a comunidade, bem planejada, com a sua execução sendo acompanhada, que eu vou falar logo em seguida, através de indicadores, que também é importante. Ele relata, ele consegue passar para a gestão e para seus contratantes a forma como o seu paciente, como a comunidade está sendo assistida. E o engajamento dos colaboradores. Isso aí é algo que a gente tem que repetir e fazer também com que eles se enxerguem como parte integrante da execução desse planejamento focado na experiência do paciente, tendo o paciente como centro da assistência. Então, às vezes a gente foca muito na questão do médico, enfermagem, mas como eu falei, toda essa rede de apoio que fica no backstage, desde a recepção. Estudos comprovam que a questão do acolhimento do paciente,
ele não é somente durante uma estadia com assistência propriamente dita, mas até no acolhimento da recepção. Toda essa equipe que vai fazer a introdução do paciente para a nossa instituição, a importância desse engajamento de todos os colaboradores para que realmente a gente proporcione uma experiência saudável. E aí, lá no, na nossa instituição, né, a gente começou já há mais de 3 anos, tentando realmente colocar na prática o que a Viviane colocou, o paciente com a atenção centrada nele, focando na experiência do mesmo, né? Justamente porque a gente buscava resultados clínicos, a gente tem um, um um contrato de gestão, o qual uma das exigências é a questão da avaliação, né, assistencial por parte do paciente. A gente faz essa pesquisa continuamente. Então, existe uma meta de alcance, já existia. Ainda não era tão centrada no paciente, mas é algo que a CESA hoje já reconhece como importante, que não é só a questão da avaliação da satisfação, mas também o olhar do paciente enquanto a sua experiência de jornada. Hoje, lá no regional, a gente já tem no contrato de gestão essas exigências de alcance de meta na parte da satisfação. E aí vai ter a melhoria da satisfação, que é um item que a gente já aprendeu aqui com a Vivi, sobre a experiência vivida pelo mesmo. E o aumento melhora o estado emocional, né? Aumentando a eficiência. E aí a gente, quando está introduzindo para o nosso gestor, né, o primeiro contato, ou então aprimoramento dessa nova metodologia ativa de execução do planejamento no dia a dia, é realmente dizer que é bom para o paciente e é bom para a instituição. Porque a gente sempre tem, assim, é o que eu digo, né? Não existe uma torneira sempre aberta em relação aos custos, do contrário, a gente tem que evitar desperdício ao máximo. E aí os índices de experiências, né? Reflete sua experiência em um determinado serviço, a confiança nos profissionais de saúde. Como eu falei, lá na nossa realidade, a gente tem um corte muito abrupto na questão da linha do dia a dia do paciente. Então, ele necessita ter a confiança, não somente ele, mas também os acompanhantes, visitantes, familiares, de uma forma muito transparente, mostrar. Porque, às vezes, o desfecho não é tão favorável em relação à perspectiva de cura e reabilitação que é gerada em qualquer pessoa que esteja, né, passando por essa situação de saúde e doença. Mas é saber que ali é onde tem a melhor assistência possível diante daquela situação. Há um envolvimento em decisões de tratamento, ser tratado com dignidade e respeito. Às vezes existe uma dificuldade de entendimento que muitos profissionais acham que é somente sorrir, abraçar, mas não o contexto, principalmente do envolvimento do paciente no seu tratamento, né? A gente costuma dizer, a gente já mudou bastante essa fala, dizer, é o prontuário médico. Não, é o prontuário do paciente. Se ele solicitar que seja feita, tem o acesso a essa informação, ele tem que ter acesso mesmo, propriamente dito, é ele poder solicitar o seu exame e ele discutir junto com o profissional que fez aquele atendimento o que de fato está acontecendo com ele. Então, a dignidade e o respeito não é somente no trato, no toque, mas também o respeito de ser transparente, né? Nós tínhamos uma dificuldade imensa na questão da conversa, principalmente pré-operatória, porque tudo era de tem que ser uma forma muito rápida, assim, vai ter situações emergenciais que o paciente entra e rapidamente tem que ser dirigido a um centro cirúrgico, por exemplo. Mas tem situações em que você pode discutir sim. Aquele exemplo do bucomaxilo que a Viviane colocou é um exemplo claro em que a gente necessita estar cada vez mais próximo, fazer com que o paciente seja um integrante, participante ativo do seu cuidado. As preocupações quantificáveis e acionáveis, por exemplo, é uma fala, né? Tive que esperar um longo período após o acionamento da equipe pelo paciente no leito. Isso é um exemplo que, às vezes, a gente tenta
tirar essa questão da ah, não, eu posso ir depois. O que é posso ir depois para você, né? E está realmente de uma forma impossível de atendimento, ou já caiu no comodismo da equipe, porque a ansiedade, quem passa, a gente comumente diz, hoje a gente pode estar do lado do profissional, amanhã, facilmente, a gente pode estar do lado do paciente. Então, como agiria você, né? A questão da empatia, de colocar-se no lugar do outro. Como é que você gostaria de ser tratado? Às vezes, uma fala mansa não necessariamente é aquilo que eu estou necessitando. Eu estou precisando mais de uma fala clara, né? Direta, personalizada, como já foi citado anteriormente. E acesse tempos de espera. Então, no hospital, a gente teve vários atributos chaves, né? E a gente hoje tem um fluxo de pessoas que transitam na nossa instituição, que aí é onde é o grande desafio. A gente é um hospital escola, onde a gente recebe vários estudantes, internos, estagiários, residentes, e aí por diversas vezes ocorre a visita com profissionais da saúde e onde a gente pode, de certa forma, acolhê-los de uma forma que eles entendam o nosso perfil de atendimento. Porque todo um trabalho também pode ser, de certa forma, tumultuado com a introdução de pessoas que não foram, de certa forma, sensibilizadas para esse nosso perfil, essa nossa busca do cuidado centrado no paciente para que ele tenha a melhor experiência. Então, educação e conhecimento compartilhado sempre. A gente tem fornecedores externos, a gente tem que fazer uma avaliação de fornecedor e uma capacitação desses fornecedores, por diversas vezes o nosso perfil de atendimento é ultrapassado na exigência da assistência que está sendo tomada. Então, não adianta simplesmente eu conseguir um profissional externo e colocá-lo dentro de um centro cirúrgico sem que ele passe por esse momento de sensibilização. Porque tudo pode vir por água abaixo. Então, educação e conhecimento compartilhado sempre. O envolvimento da família. A gente a gente viu a necessidade de que este acompanhante tivesse momentos, não tem como a gente fazer diariamente, mas que eles sejam sensibilizados, que tudo que a gente está passando em relação à assistência é o melhor para o paciente. E na dúvida ou não entendimento dessa linha de cuidado que está sendo feita, desse plano terapêutico que foi elaborado para o paciente, a gente tem sim, por obrigação, de dedicar um tempo para a família, para que ela seja mais um integrante de uma forma positiva, para que o objetivo do plano terapêutico, da avaliação clínica que foi feita, junto com o desfecho futuro, seja alcançado. Então, esse envolvimento com a família é primordial. Sensibilidade e dimensões espirituais do cuidado. E aí eu vou colocar tanto essa questão espiritual, como também de N atividades externas que vêm em busca da nossa instituição voluntariamente para serem introduzidas. Assim como a questão da educação compartilhada com profissionais externos, internos, residência, uma gama de profissionais que possam transitar na nossa instituição, a gente também tem que fazer essa educação e conhecimento compartilhado com essas visitas extras, né, voluntários que vêm acrescentar positivamente para que o paciente tenha a sua melhor experiência possível, né? Respeito às necessidades e preferências do paciente. Isso aí é um desafio que a gente colocou para toda a nossa grupo de apoio, né? Principalmente aqueles que vão fazer alguma ação invasiva ou de extremo temor, como, por exemplo, uma ressonância. A gente tem um equipamento de ressonância lá na instituição, em que a gente tem que fazer uma sensibilização para que quem já fez ressonância sabe. É algo um pouco angustiante, né? Dependendo principalmente da região anatômica que você vai fazer a tomada da imagem, que lhe traz uma certa angústia, né? Então a gente tem que saber como lidar nessa situação, colocando-se no lugar do paciente, porque a gente
provavelmente ou já fez ou vai fazer algum exame desse tipo. Então, respeita as necessidades. Às vezes o paciente, ele se sente mais incomodado de se expor, né, a parte do seu corpo. Então, essa comunicação, essa destreza de convencê-lo da melhor forma possível, dele ficar disponível para a realização de algum procedimento, a gente também tem que ouvir. E um dos itens mais diretos em relação a esse item, que é o respeito às necessidades e preferências do paciente, a gente vê muito na questão da refeição, né? A gente tem uma intimidade muito, assim, de necessidade de prazer em relação à comida. Então, diante das possibilidades de entrega, né, dessa refeição e da possibilidade de recebimento do alimento por parte do paciente, a gente pode sim proporcionar e avançar num cardápio, no menu que possa satisfazer. Ele vai entender que não vai ser sempre. Se você perguntar, às vezes, ele vai dizer um item que não é possível que seja entregue, né, devido ao seu tratamento, mas ele se sente especial. Essa experiência com a refeição é algo que a gente tem como retorno, quando a gente faz a avaliação no momento da alta, mais positivo. Da equipe de nutrição ter a destreza de assim, o que você gostaria de ter como refeição para hoje à noite, para amanhã? E aí, mais uma vez, informando acesso às informações. Isso aí é primordial, o que eu falo. Não falem prontuário médico, é o prontuário do paciente, é do prontuário do paciente que tem nome, sobrenome, que nasceu em um ano, que tem a sua mãe, o seu pai. Então, é do paciente. A gente não pode omitir, ocultar informações da qual ele está necessitando de informação, né? E aí a gente tem uma fórmula do que seria essa experiência, né? Como a gente implementou, como podemos implementar ou aprimorar essa experiência. A gente tem a satisfação, que a Viviane já falou, né? De uma forma bem precisa e muito bem dita, o cuidado centrado no paciente também, como foco, né? Ele é o eixo central. Todos os planejamentos, como eu falei, às vezes é bem interessante que recentemente eu recebi uma demanda, né? Já era sexta-feira à noite, olha só. E a SCIH, o nosso serviço de controle de infecção hospitalar, veio com a demanda de uma paciente que tinha feito uma promessa e que vestia a roupa branca. Aí a nossa roupa do paciente lá não é branca. Faltavam 2 dias para encerrar a promessa dela. Foi agora, recentemente, no mês de maio. Então, até a gente está aí até introduzindo a questão da religiosidade do paciente, né? Da persona, ele único. E aí foi dito, é porque ela vai quebrar, ela está triste, ela estava na emergência, olha só, ela entrou pela emergência, a gente conseguiu o leito de internação no mesmo dia. Senão ela gostaria de ficar na emergência porque ela está ainda nas primeiras horas de atendimento e ela está com a roupa branca dela. E aí onde vem toda uma sensibilização do cuidado centrado no paciente, e o exemplo que eu vou usar, da SCIH, e dizer, Fabiana, não é permitido realmente roupa externa, né? Por questão de infecção, principalmente do recebimento do paciente, mas também no momento que a roupa retorna, né? Para a casa, para que não leve nenhum agente e tudo mais, nenhum vetor, nem nada que possa causar alguma infecção externa também para quem está fazendo o recebimento, acolhimento dessa roupa. E aí, onde veio a questão da experiência do paciente? Todo mundo se preocupou, porque a senhora ela ia quebrar realmente a sua promessa. E todos se sensibilizaram e logo já veio a hotelaria dizer: é possível a gente pegar esta roupa que está vindo da casa dela lá, fazer a lavagem e após o uso, quando ela for trocar, porque a promessa tinha mais umas 30 horas, a gente recolhe a roupa, faz a lavagem da roupa e devolve para a família já limpa. Então, isso é um processo que vai aprimorando. Em situações
do passado, poderia dizer, não, é proibido, realmente não tem como, questão de promessa não é prioridade, a segurança em primeiro lugar, e a gente não vê essa questão do cuidado centrado. Ela tinha ela estava inserida numa realidade que ela estava triste não somente por estar passando por aquele momento de saúde, doença, mas porque ela ia quebrar a promessa dela. E isso é uma questão de sensibilização que a gente tem que fazer continuamente. Claro, sempre focando na segurança assistencial e no desfecho clínico. E aí, como agir no programa de gestão de experiência do paciente sustentável, né? A gente aprendeu junto com o Instituto da Viviane muitas ferramentas que a gente pode implementar lá. Por exemplo, né, aumentando a eficácia e a satisfação, e aí é um convencimento. Quem não é da alta gestão, mas é da meso, é sempre tentando buscar no mundo, eu digo no mundo porque a gente está tão conectado, depois dessa pandemia, a gente tem contatos em menos de 2 segundos em qualquer parte do mundo. Então, a gente tem que levar esse conhecimento. A gente tem que apresentar, porque em sua grande maioria é mais uma mudança de cultura e não de novo investimento, né? Tem uma questão do momento uau organizacional da cultura, que também a gente aprendeu que é, por mais que a gente tenha estratégias e momentos de planejamento coletivo, mas cada um pode proporcionar, sim, experiências pontuais com aquele paciente. E não é questão muito assim, hoje não mais, sabe? Mas no início o pessoal dizia, eu não tenho tempo. É que é muito paciente. É que eu vou admitir 10 pacientes hoje. É porque foi regulado, tá vindo mais 2. É porque eu vou dar alta e o leite. Então, assim, sempre tinha um né? Aquele vai, não. Então, a gente mudou esse para uau. Uau, que seria o quê? Você dizer o resultado de um jogo, por exemplo, sabendo que o paciente, vamos dizer, torce para o Flamengo, né? E dizer, você soube, seu João, o Flamengo ganhou ontem. Olha, isso aí é um bom sinal, porque o senhor está indo de alta hoje. Então, ele traz esse momento de encantamento, você conseguir introduzir uma circunstância real, né, que está acontecendo, que vai agradar o paciente. Então, não é perder tempo, é dedicar-se ao paciente, é você ver o olhar do paciente, o olho brilhar um pouco mais, porque você fez uma diferença, às vezes, muito singela, mas que mudou totalmente o estado de espírito, né? Trouxe uma alegria que o paciente necessitava naquele momento. A gente chama o momento uau. Estratégias para implementar uma boa gestão. A cultura organizacional, que eu vou falar logo em seguida. Pontuar também a liderança, um pouco mais sobre o cuidado centrado no paciente e métricas, certo? Às vezes a gente confunde experiências como algo super subjetiva, do contrário. A experiência ela é muito mais objetiva do que a própria satisfação, como eu já falei. A satisfação, sim, é um pouco subjetiva, depende de pessoa, do nível que ela já teve de conhecimento, do que ela já vivenciou externamente. Já a questão de experiência, ela é objetiva. Eu não gostei quando falaram, eu estava lá no leito, entraram 3 residentes, 5 internos, ninguém se apresentou, ninguém lavou as mãos, ninguém me deu bom dia, não perguntaram se eu era Dona Maria, não falaram o nome deles. Então, a experiência você consegue muito extrair objetivamente. Então, a gente tem que ficar acompanhando isso. Então, qual o caminho a ser trilhado, né? Passos para fazer essa cultura engajada. A gente tem várias ferramentas. A gente tem a pesquisa, como já foi dita, né? De satisfação. A gente tem uma técnica muito interessante que é o shadowing, que é você tipo ser uma sombra, né? Você conseguir entrar e ver você que está avaliando o serviço, como é que está sendo aquela jornada? A gente fala até às vezes brincando, é que eu vou espiar um pouco como é. Eu estar no gemba, no piso da fábrica, e saber como é lá na unidade que está sendo vivenciado. Isso aí proporciona uma coleta de dados impressionante.
Quando você faz uma avaliação no chão da fábrica, né? Quando você tem uma fábrica, vamos assim dizer, na parte mais administrativa, você consegue entender. Tinha até um programa que o diretor se disfarçava de colaborador, de funcionário, ia lá para dentro, né, da linha de produção. E ele ficava surpreso. Por quê? Quando você faz o shadowing, você começa a ver fragilidades. Isso não, às vezes não agrada muito, né? Mexe um pouco com o íntimo e você fica, poxa, e aí onde a gente vê as não conformidades, onde a gente pode vivenciar um quase erro, ou quem sabe um erro. E isso a gente tem que ter um amadurecimento institucional muito fortalecido para você tirar daquela oportunidade que já ocorreu, já está lá, não tem o que ser feito, mas eu replanejar e evitar futuras situações da mesma que ocorreram da mesma forma ou muito próximo da realidade que infelizmente não pode ser modificada do passado. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento da jornada, a gente tem, mais uma vez, bato na mesma tecla, trazer toda essa questão. Quando você for fazer uma organização intersetorial, às vezes a gente só se preocupa assim, tempo de entrega de exame. Ah, eu vou agendar nesse horário que foi programado e eu vou ter o exame em tanto tempo. Em 1 hora, vou dar o exemplo, o laudo estará pronto. Só que aí eu estou agendando o exame 5 horas da manhã. Será realmente necessário fazer esse exame 5 horas da manhã? Será que internamente, para que o paciente tenha a melhor experiência, eu não posso colocar esse horário em situações em que todo mundo já está na ativa? Isso é um mapeamento da jornada. Às vezes é muito mais fácil, porque o hospital está mais tranquilo. Naturalmente, a noite é um pouco mais tranquila do que durante o dia, que tem toda aquela visitação, tem vários profissionais envolvidos. Mas será interessante? É bom para o paciente? Às vezes a gente discutia muito a questão do banho no leito. Ah, um banho que começa 4h30 da manhã, 4 horas da manhã. Será realmente necessário? Será se não tem como eu reavaliar essa jornada de atividade na minha instituição, ao ponto de eu proporcionar? Porque a pessoa que está tomando realmente, tendo banho no leito, para ela é um momento assim de constrangimento em muitas situações. Às vezes ela nunca teve, se envolveu num acidente, está lá, e ela nunca passou por isso. Olha só o momento de fragilidade. Então, a gente conseguir enxergar isso nos nossos planejamentos. O storytelling é uma técnica de você, hoje em dia, com a internet, ela está sendo muito utilizada. Uma forma que você conta uma história e a pessoa entenda, faça essa comunicação seja realmente eficiente. Então, você começar a ter a questão do letramento junto com o paciente, de fazer com que ele compreenda, mas contando uma história de uma forma que você consiga introduzi-lo dentro daquela realidade que, infelizmente, ele está inserido. Então, o storytelling é uma técnica que é muito interessante, é você realmente dedicar um pouquinho de tempo a mais com uma criança ouvindo uma história. Quando você conta uma história de princesas, enfim, ele começa a se enxergar dentro da história. Daqui a pouco ela já é o príncipe, é a princesa, é o monstro, então ela começa a viver. A gente tem técnicas hoje de comunicação para que o paciente realmente se sinta parte. Cenários e personas, avaliar os cenários, com certeza é importantíssimo, e a persona, a individualização daquele paciente. Então, nós temos, no início da experiência, como exemplos de organização institucional, em algumas instituições, elas optam pelo escritório, outras optam por comitê. No hospital, a gente está com um comitê, certo? Porque o escritório do paciente, com certeza, ele traz mais robustez para a instituição, porque ele sempre vai ser acionado nos planejamentos, nas interações, na discussão dos indicadores, no alcance de metas, então ele está bem mais próximo. Hoje, lá no regional, a gente tem um comitê que se reúne ordinariamente, onde tem participantes de todas as unidades, tanto do apoio como da assistência, e a gente envolve muito questão de profissionais da ponta que fizeram algum desenvolvimento, e a gente sempre convida
Vou dar um exemplo, uma enfermeira viu que o paciente gostaria de ter o cabelo cortado, e ela proporciona essa experiência, então ela já sabe por onde entrar, vai na SCH, a gente vê o profissional, faz essa sensibilização do profissional, vê o melhor horário do paciente, confirma com ele, com a família, aquela ação que vai ser feita. Então, o comitê, ele não tem um momento fixo, assim, sempre todo um horário, né? Mas a gente faz na medida do possível, com que ele seja super acessível. Quando a unidade solicita, ou um profissional solicita alguma unidade, que eu digo uma clínica médica, clínica cirúrgica, a gente entra em ação para, ou faz a reunião extraordinária para planejar aquela ação, ou a gente aguarda o próximo mês, mas sempre com experiências que a gente vai recebendo da ponta, assim como a gente também introduz, né, novas ações. E aí a importância para essa robustez, para essa solidificação, a questão da cultura organizacional, a liderança, paciente centrado no cuidado, medir e engajar. Eu vou mais me dedicar à cultura organizacional, até pelo tempo, para a gente, para começar ou fortalecer essa cultura organizacional com a experiência do paciente, é definir o que a gente tem que entregar para o paciente, certo? O que é que a gente tem deseja entregar, né, como experiência do paciente. E aí não existe uma fórmula feita, existem alguns checklists, mas o interessante é que a instituição, dentro da sua missão, do seu perfil de atendimento, ela define o que é que ela quer entregar, porque vai variar de instituição para instituição. Uma instituição como a minha, que é da linha do trauma e do AVC, já é diferente de uma instituição que tem como assistência principal a oncologia. Então, você vai ter que entender a sua instituição. Encara a experiência com a importância equivalente à qualidade clínica e à segurança do paciente. A gente não pode deixar, se der tempo, ou se for necessário, a gente chama o comitê, ou aciona o escritório da experiência do paciente. Não. Da mesma forma que fazer para eu executar um plano terapêutico, eu preciso da equipe multidisciplinar, e que proporciona a segurança do paciente para que não ocorra erros ou quase erros, a experiência do paciente tem que ser introduzida da mesma forma, tem que fazer parte da base. Obter um compromisso organizacional para entender a experiência e usá-la como constante etapa de melhoria de serviço. Se vai melhorar o serviço, foca o paciente como cuidado central e vai atrás do objetivo que você quer alcançar na experiência dele. Reconheça a conexão entre experiência e bem-estar dos colaboradores. Pacientes que estão mais ativos, que estão participativos, consequentemente, os colaboradores vão reconhecer e também eles vão reagir diante daquela situação de uma forma positiva. Então, tem que desenvolver planos de melhoria para ambos. Apoie os líderes de todos os níveis da organização. Isso é importante porque o líder, ele consegue abstrair do piso da fábrica, né, da nossa unidade, o que ela de fato está necessitando de aprimoramento ou até da questão do reconhecimento. Recentemente, a gente tem vários lá no hospital, essa questão de reconhecer. Porque quando você reconhece uma ação que traga o uau para o paciente, a gente tem que enaltecer. Porque são nesses momentos de reconhecimento que existe uma reestruturação motivacional por parte da equipe para sempre ir além, para sempre proporcionar esse cuidado de uma forma mais gratificante, tanto para quem está prestando como para quem está recebendo. E aí o papel da liderança, né? A liderança, questão da paixão, empatia, competência. A gente diz que o líder é aquele que diz respeito a pessoas, a gestão é mais a coisas, mas a liderança é pessoas. Então a gente tem que ter essa paixão e empatia, porque não tem como agir diferente, principalmente quando eu quero proporcionar o bem-estar do paciente, né? Que é um desafio. Como proporcionar um momento de contentamento quando o paciente possa estar sentindo dor, né? Mas é possível. Grandes líderes são apaixonados pelo que faz, estabelecem ligações emocionais com as pessoas. E aí a razão e a ciência não é só suficiente. A gente tem que trabalhar esse líder. Recentemente, há mais de um ano, a gente está, junto com a OS e a SGH, fazendo esse trabalho de desenvolvimento de líderes,
onde a gente teve uma ferramenta muito positiva, que foi o Eneagrama, onde eu reconheço o meu perfil enquanto pessoa e eu passo a me entender. O líder ele tem que se reconhecer para saber por que é que ele age, às vezes, de certa forma. Tem pessoas que são mais fechadas, mas tem pessoas que são mais abertas e está tudo bem. A questão é como eu posso utilizar positivamente essa minha qualidade para que eu possa retribuir no meu trabalho, junto com os meus pacientes, de uma forma positiva. Né? Ninguém muda ninguém, mas a melhor coisa é você se reconhecer e aprimorar, certo? Tem que ter essa autoavaliação. Você, quando faz uma avaliação de desempenho, o importante é que você se autoavalie de uma forma muito segura e transparente para você próprio. Se enganar não é a saída. Então, precisa permear essa paixão, esses propósitos. E aí, a questão de métricas. A gente tem como avaliar essa experiência e retirar dela a pesquisa de satisfação, a eficiência de gasto, como eu já falei, monitoramento da mídia social, o que a sociedade que eu falei lá no início está falando do nosso trabalho, isso é importante. Grupos focais, ligações para paciente após a alta, isso é importantíssimo. Né? Às vezes o pessoal diz, está de alta, tchau, e vai embora. Não. A gente tem na linha do AVC hoje no regional uma etapa que a gente pergunta como é que o paciente está, até porque o cuidado é contínuo. E se ele não seguir, ele volta pela nossa emergência. E aí a gente tem comitê, feedback e os indicadores, né? E todos esses itens aí, que tem 13, vai influenciar diretamente nessas experiências. Os cuidados, médicos de enfermagem, a gestão, a limpeza, o tratamento, a consistência do cuidado coordenado, feedback, gerenciador, né? Às vezes o pessoal está doendo, não está doendo, não, já passa. Não, é dar importância ao que o paciente está externando para você em relação à dor, né? Envolvimento da família e amigos, a alta, onde todo tem que ter um planejamento de alta. Não a era de que o médico passou e simplesmente apontar se o senhor está de alta, já ficou lá nos primórdios, né? Hoje tem toda uma preparação. Você tem que prever uma alta nos próximos 2 dias, tem que preparar a família. Pode ser que esse paciente necessite de cuidados estendidos na sua casa, no seu domicílio, com itens específicos que não tem como ajudar de um dia para o outro. E quando isso não é comunicado de uma forma bem clara, traz uma angústia para o paciente e para o familiar. Admissão, gerenciamento de medicamentos e qualidade da comida, como eu já falei, que é algo muito íntimo. E aí, algumas medidas, né? O NPS, que a Viviane já falou, tem o índice de fidelização que algumas instituições utilizam, os desfechos clínicos, se acontecer ou não conforme previsto, isso é muito bom. Plano terapêutico com previsão de alta em até 7 dias, ocorreu? Por que não ocorreu? Foi algo realmente inerente do processo de tratamento da doença? Ou foi porque a gente não teve uma boa adesão de toda a equipe para alcançar as metas que foram pactuadas? Né? E algumas instituições, eu estou começando de baixo para cima, porque algumas instituições já estão além, que é algo que a gente quer implementar no nosso hospital agora, que é o conselho de pacientes. É a gente convidar pessoas para que façam parte de momentos institucionais formalizados para dizer como foi a experiência dele. Quem melhor para dizer o que foi que ele viveu que não o paciente, o próprio paciente e, algumas vezes, o familiar que o acompanhou. Né? E aí, novamente, só fortalecendo, centrado no paciente, o cuidado. A gente, lá na instituição, fez no nosso, como eu disse, não tem um checklist formalizado. A gente utilizou o nosso NPS, a gente utilizou a questão da pesquisa de satisfação e pegou itens que a gente discriminou conforme o Berlin Institute. Também, de acordo com os estudos que já estão em toda a rede, né, internet e tudo mais, sempre é bom fazer buscas de arquivos e de estudos. A gente vê a importância de sempre nortear os nossos questionários em relação à cultura e liderança, ambiente hospitalar, infraestrutura e governança, inovação e tecnologia, certo? Não adianta ter um monte de equipamento ou uma cama, um leito, vou dar um exemplo, né? Um leito super, hiper, mega moderno, se a equipe de enfermagem não faz a mudança de decúbito, se ela não coloca no momento certo a cabeceira elevada,
né? Se eu não proporciono uma estadia, um acolhimento no leito realmente que proporcione uma boa experiência. Então, não adianta só as coisas muito modernas se você não sabe proporcionar na forma qualitativa o melhor uso daquele equipamento. Né? Engajamento do paciente, família e comunidade é um item que nosso questionário sempre a gente introduziu através de perguntas. As métricas e exigências tanto dos processos gerenciais como de apoio, sempre buscando nas suas avaliações de desempenho proporcionar uma melhoria em relação à experiência do paciente. E engajamento da equipe multiprofissional, principalmente na participação anual, que é o que a gente sempre tem que, de certa forma, persuadir a equipe para que ela passe por, vamos dizer, novos treinamentos, né? A educação ela é contínua, não tem como a gente ficar parado no tempo. E aí, um checklist básico. Trata o paciente como um membro da família com dignidade e respeito. Seja gentil. Não se apresse. Faça-os sentirem confortáveis. Reconheça os seus medos. Não se sinta não se senta, né, atrás de uma mesa, fica lá isolado e tudo mais, ou uma bancada de enfermaria. Encoraje os pacientes a fazerem perguntas. Dê uma nota para você quando terminar a sua visita, seu procedimento, que é a autoavaliação que eu falei da importância. E aí, revisando, pergunta aos pacientes, grupos focais. A gente hoje faz muito grupo, principalmente com acompanhantes, para ver o que ele está enxergando em relação à assistência que está sendo dada para o seu ente, para o seu parente que está lá ocupando o nosso leito. Pesquisas. Não adianta somente coletar, ter um banco de dados imenso e não saber o que fazer. Se debrucem, chame grupos de estudo, principalmente se for um hospital escola como o nosso. Incentive que os profissionais, psicologia, psiquiatria, o que for de mais assistente social, né, enaltecer o trabalho realizado pelos assistentes sociais, que é brilhante. Tem uma ouvidoria também que participe, isso é importante. Ter um canal de comunicação, que a pessoa se sinta à vontade e segura de que aquela informação vai ser melhor trabalhada possível e não vai ser simplesmente por mera formalidade de ou elogio ou denúncia, é importante ter na instituição. Empodera os colaboradores, maior poder de decisão, ter o acompanhamento desse empoderamento, engaja os pacientes e familiares. Só já estou encerrando aqui. Recentemente a gente comemorou o Dia Mundial da Higienização das Mãos. E o que é que a gente passou a dizer? Olha, todo mundo que for chegar para o senhor, a senhora, né, com o paciente, tem que fazer a higienização das mãos. Então, você pode se sentir à vontade, e aí é onde tem toda uma ambiência, para que eles se sintam à vontade e seguro dizer assim, faz um questionamento, o senhor já lavou as mãos? Né? Parece uma coisa assim, é como mexer na ferida, né? O mesmo exemplo que eu dei da gente ver os nossos erros e trabalhá-los, e não simplesmente ignorá-los. Mas a gente tem que estimular essa cultura por parte do paciente, porque sou eu que estou lá, né, recebendo esse cuidado. Então, eu quero o melhor possível para mim. Transparência, principalmente com prontuário, diagnóstico, sempre a gente ter a resposta para o paciente em relação no momento de dúvida, de melhor entendimento do que está acontecendo e sendo feito por ele. Educação dos pacientes, sim, dedicar, isso não é perder tempo. Quanto mais instruído o paciente, pode ter certeza que ele vai contribuir no seu tratamento. Modelo da atenção centrada no paciente, estabelecer diretrizes e treinar. Capacitar, sensibilizar. São todos esses verbos que a gente tem que utilizar dia após dia. A gente não pode cansar. Principalmente, a gente sempre fica, né? Não vamos ter uma renovação muito grande de pacientes, ou de profissionais, desculpa, mas são profissionais que estão em outras instituições. Tem médico que trabalha em 10 hospitais. Tem que dizer assim: eu cheguei no regional. E eu sigo isso no regional. Nossa maior gratificação vai ser quando ele começar a levar essa cultura para outra instituição. Da mesma forma dele trazer experiências de outra instituição positivas que possam ser aplicadas no hospital regional. Então, essa troca, essa atualização constante é que dá realmente robustez à experiência do paciente.
E alguns exemplos que a gente faz lá no regional. A gente tem a atividade do dia a dia, mas a gente faz estratégias para que fiquem mais enaltecidas essa experiência para o paciente. Então, a gente tem ações que, de certa forma, repercutem na rede, a gente diz assim, na rádio corredor. Pessoas dizem, eita, hoje vai ter um corte de cabelo, pessoal. Então, eles se sensibilizam na ação propriamente dita. Então, a gente faz experiências com corte de cabelo e barba, principalmente os homens. Eles têm um cuidado com a barba, então fica desagradável, você passa, às vezes, tem um paciente politrauma que fica 2 meses internado, porque são muito trauma, cabeça, tronco, membros, é o que a gente diz. Então, temos o corte, aniversariantes do dia, desde o dia que se emocionaram lá, que era o aniversário de uma senhora, uma paciente, ninguém sabia, então a gente implementou ações de reconhecer diariamente quem são os aniversariantes. Cerimônias de casamento e batizado também, já tivemos lá um batizado de um adulto, que ele disse que queria se batizar, né? Ser batizado. Uma orquestra mensal que faz em setores específicos, conforme a programação anual, apresentações, e um dos integrantes da orquestra foi nosso paciente do politrauma. Comfort Food, que é essa questão da comida, fazer essa pesquisa do que você gostaria de receber como refeição em determinado dia. Visita religiosa, de todas, aí a importância de todas as religiões, e a gente fazer a sensibilização dessas pessoas para que elas sejam introduzidas de uma forma correta numa instituição de saúde, muitos nunca tiveram essa oportunidade. Passeios pelas áreas abertas, temos um espaço lá que tem árvore, que é mais agradável, e a gente proporcionar, a gente tem 50 leitos de UTI, com politrauma, vocês imaginam quantos pacientes ficam tanto tempo, né, recolhidos em uma unidade fechada. Então, no momento que é oportuno e possível, a gente fazer esses passeios. Leitura em movimento, que é um carrinho que a gente pegou e plotou, fez uma plotagem nele como fosse uma biblioteca, e ele percorre todo o hospital. Os livros são doados e quem quiser pode ficar com os livros também. Isso é tanto para pacientes, como acompanhantes, como profissionais. E aí, só para finalizar, uma frase: a experiência do paciente depende do envolvimento da equipe, da motivação dos colaboradores, dos valores da instituição e do foco no paciente. Não adianta eu ter um melhor hospital com a melhor estrutura se as pessoas que vão manusear e que vão acolher esse paciente não estiverem com isso impregnado na sua vida, né? Porque, como eu falei, hoje a gente pode estar do lado do profissional, amanhã eu posso estar do paciente, como eu gostaria de ser atendido, né? Não é só ciência, é dedicação com o outro e respeito e zelo, certo? Muito obrigada, né? Estou aqui disponível para algum esclarecimento e é um prazer apresentar a minha instituição. A gente ainda está longe da perfeição. Quando eu vejo aqui a Viviane passando, poxa, essa ideia eu tenho que levar para a próxima comissão do comitê, né, de experiência do paciente, porque é aplicável para a gente e a gente pode introduzir e começar a seguir, né? Eu acho que é isso que a oportunidade de um profissional da saúde, a satisfação de ajudar o outro, é o nosso maior presente, né? Fazer a diferença na vida do outro, no momento mais crítico que ele foi introduzido, e mesmo assim, independente do desfecho, que às vezes não é tão favorável, mas a gente vê que o outro agradece por toda a dedicação e desempenho que a gente teve durante a sua estadia no hospital. Perfeito, Fabiana, muito obrigado. É incrível, assim, eu não sei o pessoal que está nos assistindo, mas eu não fui para casa ainda para estudar um pouco mais e colocar isso em prática, porque eu estou muito curioso ainda com as próximas que virão. Mas é realmente onde a gente se encontra, né? Onde a gente se enxerga, sente a sua dor é a minha dor. A gente, por mais que estejamos em cenários diferentes, em locais diferentes, em estados distantes um do outro, mas são semelhantes, né? São pessoas onde quer que nós estejamos. Então, tudo isso faz muito sentido e eu espero que esteja fazendo muito sentido para todos aí. Queria reforçar e validar a participação de todos aqui no chat, inclusive nossos alunos do MBA de Gestão e Enfermagem. Fabiana, nós estamos tendo uma interação assim, fantástica, parabenizando por todas as estratégias que são realizadas lá.
e também comentando sobre a realidade que todos estão vivendo. Então, mais uma vez, eu agradeço, abro para as suas últimas considerações e deixo o nosso muito obrigado. O que eu tenho mais a falar é realmente assim, não se desanimem, sabe? Às vezes, principalmente no fortalecimento da cultura, né, instituída. Não desanimem, os profissionais eles vão reconhecer em breve, né? Eu acho interessante isso, que ele começa a levar para outras instituições. Poxa, mas lá não é feito esse acolhimento dessa forma, eu vou falar com, né? E ele vai trazendo. Então, é uma cultura que não adianta ser somente local, porque, como eu falei, eles transitam em várias instituições. Então, a gente tem que fazer com que isso seja absorvido de vida dele, quanto profissional e quanto ser humano. É o acolhimento, é focar no paciente, é ouvi-lo, ouvir, gente. Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir. Às vezes a gente pensa que é só crítica, né? Que a pessoa não, mas dentro daquela queixa existe uma necessidade de acolhimento. Porque dizer assim, poxa, tudo bem, o hospital é espetacular, mas nisso eu não me senti bem. E esse não se sentir bem pode fazer toda a diferença dele dar continuidade no tratamento ou ele simplesmente ignorar. Não, vou buscar outra, aí perde-se tempo. E o que a gente não pode perder é tempo, né? Tempo é ouro, o tempo nosso dia a dia, até para que a gente se dedique para nós mesmos, né? Da gente reconhecer que não é muito valioso. E o paciente, mais do que nunca, necessita dessa dedicação de tempo. Então, o Hospital Regional está à disposição. Quem for aqui da região, quiser conversar conosco, entrar em contato, fico aqui à disposição, você pode passar. Estamos agora introduzindo muito, viu, Bruno? A questão da experiência na questão do planejamento estratégico, todos os hospitais da rede já entenderam que isso é fundamental, a própria Secretaria de Saúde ela quer avançar cada vez mais, porque o encantamento não é só na alegria, mas a gente pode proporcionar também no momento tão crítico quanto é em busca de um serviço de hospitalar, né? Muitas vezes Exato. você está dentro dessa realidade. Eu acho que essa procura vai até além, viu? Não vão ser só o pessoal da região aqui, não. A gente está falando para todo o Brasil, vários estados aqui participando e 160 pessoas aí aqui presentes com a gente o tempo todo. Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela participação. Bom contribuir. Viu? Muito A procura vai ser grande. Tá certo. Obrigada. Um abraço, Fabiana. Obrigado. Um abraço também.